May acordou com o som fraco da chuva batendo suavemente nas janelas. Eram 6h45 da manhã e, embora seu despertador demorasse apenas 15 minutos para tocar, seus olhos já estavam abertos. Olhando para o teto branco da sala, silenciosamente, ele ouviu os murmúrios das crianças na sala ao lado. As gêmeas, Lily e Jade, dormiam profundamente, abraçadas com suas bonecas de pano. Kim, a menina de 3 anos, não estava mais no berço, May podia ouvir o murmúrio de sua respiração, misturado com o ranho suave que a menina produzia quando estava resfriada. Tudo estava calmo, apesar da tempestade lá fora. A casa respirava com uma tranquilidade que May sabia que logo seria quebrada. Vicente já havia partido. Há algumas semanas. Seu marido adotava uma rotina que May mal conseguia assimilar. Ele saiu antes do amanhecer, silencioso como uma sombra. O seu trabalho como chefe no La Almeja Dourada exigia que se levantasse antes do sol para preparar os ingredientes, coordenar os menus e garantir que tudo estava pronto para o dia agitado. Mas, além das longas horas que passava na cozinha, algo havia mudado na atmosfera da casa. Vincent não era mais o mesmo. O homem que uma vez segurou a mão dela no primeiro dia de faculdade. O homem que sonhava em abrir o seu próprio restaurante. Estava agora a desaparecer na névoa da sua própria ambição. May sabia que precisava se levantar. Não só para ela, mas para seus 3 filhos. Os gêmeos precisavam se preparar para a escola. Kim precisava de atenção extra devido ao resfriado e, claro, May teve que se preparar para o dia no Bluebeard, o pequeno café onde trabalhava como garçonete durante o dia e cantora à noite. Foi um trabalho árduo, mas deu-lhe a oportunidade de sonhar, mesmo que só um pouco, enquanto arrumava mesas e servia café. Além disso, sempre houve uma parte dela que tinha esperança de que, um dia, ela seria capaz de cantar em um lugar maior, num palco onde sua voz seria reconhecida e apreciada. Mas por enquanto, seus sonhos estavam limitados àquele pequeno palco cheio de fumaça e luzes fracas. Neste dia em particular, tudo parecia seguir a rotina habitual. Os gêmeos reclamaram de terem que vestir os uniformes escolares. Jade, como sempre, reclamava de não poder usar vestidos rosa. E Lily, por sua vez, estava tão absorta em empilhar seus livros como se aquelas pequenas pilhas de papel pudessem mudar sua vida. May amarrou as tranças rebeldes de ambas enquanto se apressava para organizar seu dia. Quando as meninas mais velhas foram embora, May preparou um café da manhã rápido para Kim e juntas foram para o Bluebeard. Um pequeno mas aconchegante café a 2 quarteirões da casa. Ao chegar, Marta, a idosa proprietária do café, cumprimentou-a com um sorriso cansado. Ele sabia que May precisava de tanto tempo quanto possível para preparar as crianças e limpar as mesas. Então permitiu que ela levasse Kim para a sala dos fundos enquanto ela trabalhava. A garotinha estava encolhida no canto, brincando com suas bonecas enquanto May cuidava das tarefas do dia. A luz do sol entrava suavemente pelas janelas do café, dando a todo o lugar uma sensação nostálgica. May se sentia confortável ali, mas algo dentro dela também parecia estar presa. A rotina diária a consumia e, embora gostasse de cantar à noite, a oportunidade de ser mais, de ser algo maior, continuava sendo um sonho distante. À medida que a hora da audição se aproximava, May repassou a lista de músicas em sua mente. De novo, certo, ele pensou enquanto limpava as mesas com uma precisão quase mecânica. Ele esteve em todos os locais de música da cidade nos últimos 5 anos. Mas sempre se deparou com o mesmo muro de indiferença. Ligaremos para você, foi a frase que mais ouvi. Mas nunca foi verdade. Ninguém nunca ligou de volta para ele. Vincent, embora sempre carinhoso, disse-lhe que ela era obcecada. Que deveria ser realista. Você tem 3 filhos. May, repetiu ele. O que é isso de ser cantor? Você deveria estar feliz com o que tem. Ele não quis dizer isso com maldade. Apenas com a mesma lógica que norteava sua vida, trabalho, casa, família. Isso era tudo que importava. Mas May não conseguia parar de sonhar. A música sempre foi seu refúgio. Desde pequena cresceu entre os discos antigos do pai, aprendendo a tocar piano antes de saber ler. Ela tinha sido a estrela do coral da escola, sempre com papéis solo que a faziam brilhar, que a faziam se sentir especial. As pessoas previram um grande futuro para ela. Mas tudo mudou quando ela engravidou aos 19 anos. Essa foi a carta que confundiu tudo. Mas ele se arrependeu. De jeito nenhum. Suas filhas eram a coisa mais importante de sua vida. Seus sonhos de fama ficaram para trás. Mas havia algo nela que nunca morreu. Vincent, por outro lado, era um homem prático. Ele trabalhou como ajudante de cozinha e nunca conseguiu sobreviver. Mesmo assim, ele insistiu em se casar com ela. Nós vamos conseguir, ele disse a ela então, beijando sua barriga redonda. E assim foi. Agora moravam em casa própria. Uma casa espaçosa com um pequeno jardim nos arredores. Apesar das dificuldades, Vicente acendeu para cozinhar em um dos melhores restaurantes da cidade. Nos fins de semana, a família andava de bicicleta no parque,
Fazia biscoitos de gengibre e jantava junta. Era a família feliz de sempre. Embora May estivesse começando a se perguntar se aqueles sorrisos eram genuínos ou apenas uma fachada. Naquela tarde, enquanto limpava as mesas, pensou na audição que o esperava. Ele não tinha mais muitas esperanças. Outra tentativa, outra falsa esperança, disse ela a si mesma. Mas no fundo, algo continuava queimando em seu peito. Depois de se despedir das crianças e se preparar para dormir, ela teve a surpresa que não esperava. 2 homens elegantemente vestidos entraram no café, apresentando-se como produtores da Platinum Records. Eles a ouviram cantar na semana passada e estavam interessados em sua voz. May não pode deixar de sorrir gentilmente. Mas por dentro ela se sentia cética. Eu sabia que na indústria musical tudo era uma farsa. Sempre lhe ofereciam para gravar uma demo, assinar um contrato, mas nada disso se concretizou. Contudo, o interesse destes homens parecia mais sério. Um deles mostrou-lhe um cartão de visita e disse-lhe que tinha um diamante bruto nas mãos. May, ainda com dúvidas, não parava de sorrir. Vou pensar nisso, respondeu ele, colocando o cartão no bolso. O resto do dia passou entre tarefas rotineiras. May pegou os gêmeos na escola. Levou Kim até a Sra. Chang e se preparou para sua apresentação noturna. Mas algo dentro dele permaneceu inquieto. Naquela noite, quando Vincent voltou para casa, estava cansado e cheirando a especiarias. Como sempre, ele se deitou ao lado dela, mas nem sequer lhe deu um abraço. Como foi o seu dia? May perguntou a ele, com uma voz cheia de tristeza. Preparando-me para a visita do crítico gastronómico na próxima semana. Respondeu ele, sem olhar para ela. E você? Teve mais golpistas hoje? May riu amargamente, como se seu mundo estivesse desmoronando lentamente ao seu redor. Mas ele não disse mais nada. Ele estava certo sobre uma coisa, sua vida. Seu futuro. Parecia um sonho que ele não poderia mais realizar. Quando May desligou a luminária e se acomodou na cama, ouviu o tic-tac do relógio de parede e o som suave da respiração de Vincent. Através das paredes, ouvi Kim chorando, que estava com febre. Ela ajeitou o cobertor da filha e voltou para a cama, pensando que talvez tivesse razão. Talvez fosse hora de parar de perseguir sonhos não realizados. Mas bastava ter um marido amoroso e 3 filhos maravilhosos. Isso foi tudo. Isso foi suficiente para ser feliz. A vida de May havia mudado. Mas ela ainda não havia percebido isso completamente. Os dias seguintes pareceram um eco da rotina anterior. Mas com uma tensão inconfundível no ar. May começou a sentir a distância crescente entre ela e Vincent. Não era só que ele se atrasava todas as noites ou passava horas ao telefone sem prestar atenção. Agora, os pequenos detalhes começavam a se somar, criando uma parede invisível que May não podia mais ignorar. Os pequenos gestos de carinho que antes a enchiam, como um abraço ao chegar em casa ou um sorriso antes de sair, haviam desaparecido completamente. Vincent, por sua vez, estava se tornando cada vez mais irritante. Suas piadas já não tinham a mesma graça e suas críticas, em vez de serem gentis e protetoras, eram afiadas, como facas que aos poucos rasgavam sua autoestima. Porque você continua insistindo nessa música, ele contava a ela quase todas as vezes que ela mencionava seu sonho de ser cantora. Você é apenas uma garçonete com um violão. May, você não tem tempo para essas bobagens. Suas palavras ficaram flutuando no ar. Mas ela, embora magoada, nunca disse nada. Ele havia se acostumado a ficar em silêncio, a engolir as palavras e as lágrimas. Ele fez isso pelos filhos, pela família, para manter a paz em casa. Mas algo mudou uma tarde. May estava no Bluebird, como sempre, limpando as mesas enquanto sua mente se perdia nas melodias que cantava à noite. Sua voz fluía suavemente, sem fingimento, como um riacho de água calma tentando escapar do barulho ao seu redor. De repente, o som familiar da campainha da porta a fez erguer os olhos. Foi Marta, dona do café, quem entrou com um pequeno pacote nas mãos. Isto é para você, disse ele com um sorriso caloroso. May pegou o pacote, percebendo que continha uma etiqueta de uma loja de luxo. De Vicente, ele perguntou, incapaz de evitar a dúvida que surgiu em sua voz. Marta assentiu, embora seu olhar tenha ficado um pouco preocupado. May rasgou a embalagem e dentro dela encontrou um elegante colar de pérolas. Era o tipo de joia que Vincent costumava comprar para ela nos primeiros anos de casamento, antes que as coisas começassem a desmoronar. É lindo, May murmurou, embora uma sensação estranha a envolvesse. Porque agora, depois de tanto tempo, ele lhe mandou um presente como esse. No fundo do seu coração, algo não se encaixava. Ele não se sentia mais feliz com esses gestos. Eu sabia que algo estava errado, mas não queria encarar isso. Ele ignorou, pelo menos por um tempo. Até que naquela mesma noite, enquanto colocava as crianças na cama, aconteceu algo que o fez questionar tudo. Vincent chegou em casa mais tarde do que de costume. May o viu entrar, cansado, com um perfume que não reconheceu nas roupas. A princípio ele pensou que fosse cansaço,
Mas algo em seus olhos o denunciava. Ele estava distraído e sua atitude parecia mais fria do que nunca. May não aguentava mais essa indiferença. Vincent, o que está acontecendo? Ela perguntou enquanto ele tirava a jaqueta e se dirigia ao banheiro. Nada, ele respondeu em um tom curto. Quase desdenhoso. Estou apenas cansado. Mas algo em sua resposta parecia falso. Quando ele saiu do banheiro, ela o observou atentamente. Eu não pude acreditar no que vi. O brilho em seus olhos. O sorriso arrogante que sempre teve. Haviam desaparecido completamente. Em seu lugar, havia outra coisa. Algo que May nunca tinha visto nele antes. Perplexidade e culpa. Vincent, onde você esteve? Ela insistiu. Sua voz embargada. Por que você está tão distante? O que está acontecendo conosco? Vincent, sem olhar para ela, foi até o sofá e desabou. Este não é o momento. May, ele respondeu. Sua voz tingida de uma frustração que ele nunca sentiu antes. Estou exausto. O que está acontecendo no trabalho? Não quero falar sobre isso agora. May olhou para ele em silêncio, lutando contra as lágrimas. Ele sabia que havia algo mais por trás de suas palavras. Algo que ele não estava disposto a admitir. Naquela mesma noite, enquanto o som do relógio na parede enchia a sala, May ouviu seu telefone vibrar. Era uma mensagem de texto de Vincent: tenho que ficar e trabalhar. Não espere por mim. Essa foi a resposta que eu mais tive medo de ouvir. Já não eram apenas as palavras dele que a deixavam vazia, suas ações também confirmaram isso. No dia seguinte, May começou a perceber que Vincent não estava mais prestando atenção aos detalhes que antes eram importantes para ele. As ligações que compartilhavam anteriormente, suas discussões sobre o futuro, tornaram-se conversas vazias e forçadas. E o pior de tudo, May sabia que não tinha mais lugar na vida dele. A mulher que havia entrado em sua vida agora parecia desbotada, substituída por uma figura distante, absorta em algo que May não conseguia compreender. Finalmente, naquele mesmo dia, May decidiu fazer algo que nunca tinha feito antes: segui-lo. O Bluebeard estava mais silencioso do que o normal e, depois de deixar Kim com a Sra. Chang, dirigiu-se ao restaurante de Vincent. A chuva caía torrencialmente e a escuridão já começava a invadir as ruas. Ela não queria fazer isso. Mas algo a estava empurrando. Algo dentro dela que lhe dizia que precisava saber a verdade. Ao chegar ao restaurante, viu Vincent entrar com uma loira ao seu lado. Ela estava tão concentrada na conversa com ela que não notaram a presença de May à distância. Seu coração batia descontroladamente. Lucy, pensou May, e sua mente estava repleta de uma sensação de traição mais profunda do que nunca. Os minutos se passaram e May observou Vincent e Lucy se aproximarem do bar do restaurante. Eles se abraçaram com uma familiaridade tão natural, tão fácil, que a alma de May doeu. O homem que uma vez lhe prometeu amor eterno estava agora nos braços de outra mulher. E tudo o que May temia estava acontecendo bem diante de seus olhos. Finalmente, ela deu um passo para trás, sem ser vista por eles. Não há como voltar atrás agora, pensou ele, enquanto a tristeza e a raiva tomavam conta de seu coração. Ele sabia que a verdade estava além de suas dúvidas. Era hora de encarar a realidade, de parar de viver uma mentira. O Vincent que ele conhecia não existia mais. E ela teve que seguir em frente. Naquela noite, quando voltaram para casa, o olhar de May estava mais firme. Ele não podia mais ignorar o que sabia. O futuro que ela construiu com Vincent estava desmoronando e não seria culpa dela. Agora, pela primeira vez em muito tempo, ele sabia que tinha que assumir o controle da sua vida e lutar pelo que merecia. E embora a traição a tivesse apanhado, May decidiu que, para o bem dos seus filhos e de si mesmo, seguiria em frente. Porque embora o amor tivesse sido perdido, a dignidade nunca iria embora. E isso, no final, era o que realmente importava. May não conseguiu dormir naquela noite. Sua mente ainda girava como um redemoinho, presa nas lembranças, nas promessas quebradas e nas imagens que acabara de presenciar no restaurante. Naquela noite, enquanto o som da chuva batia nas janelas do seu modesto apartamento alugado, ele ficou sentado na escuridão do quarto, olhando para o teto. As palavras de Vincent ecoaram em sua cabeça: estou cansado. May, estou exausto. Este não é o momento. As mesmas palavras que ele disse antes de sair com Lucy. O que isso significa? Porque ele não podia contar a verdade a ela. Porque ele não podia ser honesto. No dia seguinte, May acordou cedo, como sempre, embora agora sentisse um desconforto crescente dentro de si. A casa estava em silêncio. Os gêmeos ainda dormiam e Kim, a mais nova, brincava tranquilamente em seu quarto, alheia à tempestade emocional que sua mãe carregava dentro de si. May preparou o café da manhã para as meninas e, ao observá-las comer, percebeu que embora tudo parecesse normal, nada estava. Os sinais do que aconteceu nos últimos meses não podiam mais ser ignorados. Eu tive que agir. Vincent estava ficando cada vez mais distante. Embora voltasse para casa tarde todas as noites. Quando chegava era evasivo.
quase como se sua presença fosse um ato de cortesia e não um retorno para casa. May podia ver isso claramente. A atmosfera que compartilhavam em sua casa já não tinha o mesmo calor. Até a maneira como ele interagia com as crianças havia mudado. Antes, ele acordava cedo para ajudar os gêmeos com a lição de casa. Lia histórias para eles dormirem e os enchia de abraços. Agora, os gêmeos estavam reclamando que eu não lia mais histórias para eles. E Kim, a mais nova, acordava chorando à noite, procurando o pai, mas ele nunca estava lá. Naquela manhã, quando May foi até o Bluebeard, seu coração estava pesado, embora ele tivesse tentado ao máximo ignorar os detalhes dolorosos. Ele não podia mais continuar assim. Ele sabia que algo mais estava acontecendo. E o pior era que, no fundo, ele sabia disso o tempo todo. O relacionamento de Vincent com Lucy não foi um acidente, nem um deslize. Era algo que vinha acontecendo há meses. Algo que ele mantinha escondido com uma habilidade que nem ela havia compreendido até agora. Ao chegar ao café, Martha olhou para ela com uma expressão simpática. Como se soubesse que May não estava bem. A velha ofereceu-lhe uma xícara de chá e um pequeno pacote. É para você, querida, ele disse a ela. May pegou-o com as mãos trêmulas. Dentro do pacote havia uma carta que Vincent deixara para ela na mesa da cozinha na manhã antes de sair para o trabalho. Foi breve, direto e frio. May, preciso falar com você. Preciso de espaço. Lucy e eu tomamos uma decisão. É melhor para todos se seguirmos caminhos separados. A casa é minha, e tudo o que temos também. Não se preocupe com as crianças. Nós vamos descobrir. As palavras atingiram May como uma rajada de vento gelado. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Foi tão fácil para ele tomar essa decisão. Teria sido tão fácil para Vincent destruir o que construíram juntos. Aquele artigo, escrito sem o menor remorso, deixou May vazia por dentro. Embora ela já soubesse disso no fundo do seu ser. Ler em voz alta, ver aquelas palavras frias e sem alma, arrancou algo dela. O resto do dia foi um borrão. May repassou as ações diárias. Mas sua mente continuava pensando na carta. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou a casa vazia de todo o calor que costumava ter. As meninas brincavam na sala, alheias a tudo, e embora ela tentasse sorrir, não conseguia deixar de se sentir uma estranha em sua própria vida. Ele decidiu que era hora de fazer alguma coisa. Ela não podia continuar esperando que Vincent mudasse. Ela não poderia continuar sendo a mulher que ele havia parado de variador. Naquele dia, enquanto as meninas dormiam, May vasculhou a caixa de lembranças que guardava dos primeiros dias de seu casamento. Ela encontrou o antigo acordo pré-nupcial. Aquele mesmo documento que havia sido redigido por Vincent com toda a sua boa vontade. Quando eram jovens e incertos quanto ao futuro, mas cheios de amor, ela leu novamente e algo despertou nela. Ele sabia que o acordo não significava nada agora. Ela sabia que Vincent não era mais o mesmo. Mas também entendeu algo muito importante. Ela não permitiria mais que ele pisoteasse sua vida. Não sem lutar. Se ele aprendeu alguma coisa durante todo esse tempo, foi que seus sonhos, sua dignidade, não dependiam dele. Eles eram dele. Ele decidiu agir. Era hora de encarar a realidade. Ela não podia deixar seus filhos crescerem em um ambiente onde a traição e o abandono fossem ocorrências cotidianas. Na tarde seguinte, ele se encontrou com uma advogada, uma jovem chamada Sarah Cohen, que ouviu atentamente sua história. Sarah olhou para ela com uma expressão séria, reconhecendo a luta que May estava prestes a travar. A primeira coisa que você precisa fazer, May, é reunir todas as evidências. Sarah disse a ela, com a voz firme. Você tem que documentar tudo. Os registros dos restaurantes onde Vincent esteve com Lucy. Os depoimentos de seus vizinhos. Os exames médicos que ele não fez. Os aniversários perdidos de suas filhas. Tudo. Não podemos deixar isso passar despercebido. Você tem o direito de lutar pela custódia. Pelo que é seu e pelo que seus filhos merecem. Naquela noite, enquanto preparava o jantar em sua cozinha, May começou a recolher tudo que podia. Recibos, fotos, notas, qualquer coisa que pudesse usar como prova da traição de Vincent. Os gêmeos, como sempre, corriam ao redor dela, alheios à tempestade que assolava dentro de sua mãe. Kim, com seu vestidinho rosa, veio convidá-lo para brincar com ela. E May não pode deixar de sorrir. No meio de todo esse caos, seus filhos eram a única fonte de clareza. Naquela noite, após colocar as meninas para dormir, May sentou-se em frente ao computador, buscando mais informações sobre como agir. Ele tinha um propósito agora. Algo que nunca tinha sido tão claro em sua vida: assumir o controle. Desta vez, ela não deixaria Vincent tomar as decisões por ela. O que aconteceu a seguir foi uma série de pequenas vitórias. May começou a coletar tudo o que precisava: testemunhas, fotos e até a gravação de uma conversa telefónica em que Lucy mencionou que havia ficado na casa de Vincent. Justamente quando ele deveria estar com os filhos dela. Cada peça do quebra-cabeça a tornava mais forte. Mais segura de que estava certa em lutar por seus direitos.
O processo legal foi longo e, embora cada dia parecesse uma batalha sem fim, May sentiu que a justiça, embora tardia, estava ao seu alcance. Enquanto isso, o relacionamento entre ela e Vincent continuava a deteriorar-se. Ele, sempre se justificando com desculpas vazias, agora estava preso em sua própria mentira. E embora May ainda sentisse a ferida da traição, ela sabia que estava a tomar as medidas necessárias para reconstruir a sua vida. Para que os seus filhos tivessem um futuro melhor. Porque, no final, a verdade sempre aparece. O julgamento foi uma tempestade de emoções. May vinha preparando seu caso com uma meticulosidade que nem ela imaginava que seria capaz. Todos os dias, depois de deixar as crianças na escola ou de cuidar delas em casa, ela reunia-se com a sua advogada, Sarah Cohen, para analisar provas, fotografias, registros de mensagens e quaisquer documentos que pudessem apoiar a sua história. Ele sabia que cada detalhe, por menor que fosse, poderia ser a chave para ganhar o caso. Sarah a orientou com firmeza, dando-lhe conselhos sobre como manter a calma e não se deixar levar por provocações. O tempo estava contra eles. Mas May tinha apenas um objetivo: recuperar a vida e garantir que os seus filhos estivessem protegidos. O dia finalmente chegou. May acordou cedo, com um nó no estômago. Esse dia não representou apenas o seu futuro, mas também o futuro das suas filhas. Ela própria já tinha ido a tribunal antes, vendo casais desfeitos confrontarem-se com raiva e desespero. Mas agora ela estava desse lado, lutando pelo que era dela. Apesar do nervosismo, algo dentro dela parecia inquebrável. Ele havia chegado longe demais para dar um passo atrás. Na manhã do julgamento, Vincent chegou com Lucy ao seu lado. Lucy, impecavelmente vestida, caminhava ao lado dele com uma confiança que agora parecia arrogante. May os observou à distância, o coração batendo mais forte no peito. A dor era quase física ao vê-los juntos e, o pior de tudo, ela de alguma forma já esperava por isso. Ele sabia que isso aconteceria, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Quando entraram na sala do tribunal, a atmosfera estava carregada de tensão. May sentou-se ao lado de Sarah, tentando manter a calma. Ao seu lado, os papéis que colecionou durante semanas estavam meticulosamente organizados. Era a sua hora de enfrentar a realidade, de dizer a verdade, de contar ao mundo o que vinha vivenciando. O juiz, um homem idoso e de olhar aguçado, iniciou a sessão com voz firme, pedindo aos advogados que apresentassem os seus argumentos. Vincent, acompanhado de seu advogado, apresentou seu caso com atitude confiante, enquanto Lucy ficava ao seu lado, de braços cruzados, olhando para May com um leve sorriso, como se esperasse que tudo se resolvesse a seu favor. Quando chegou a vez de May, seu coração bateu mais rápido, mas ao mesmo tempo ela se sentiu determinada. Ela não iria permitir que seu marido, o homem com quem ela compartilhou anos de sua vida, destruísse tudo o que ela havia construído. Ele sabia que as provas que reuniu, os depoimentos dos vizinhos, as fotos e, sobretudo, o acordo pré-nupcial, eram fortes o suficiente para vencer. Quando Sarah começou a apresentar as provas, May observou os olhos de Vincent se estreitarem. Ele não conseguia acreditar, como se tudo o que ela havia feito para proteger os filhos e a si mesma fosse um ato de traição. Mas a verdade, embora difícil de aceitar, estava sobre a mesa. O acordo pré-nupcial que Vincent redigiu de maneira tão divertida e descuidada quando se casaram era agora a peça-chave de que May precisava. Sarah apresentou isso como prova. O documento, escrito à mão por Vincent, com as promessas de amor e fidelidade que fizera na juventude, tornou-se agora a condenação da sua infidelidade. Este documento, disse Sarah com firmeza, é o reconhecimento das obrigações do Sr. Tucker para com sua esposa no caso de quebra de fidelidade. O não cumprimento dessas promessas, evidenciado pela infidelidade e abandono dos deveres conjugais, deve ser levado em consideração. O juiz, um homem experiente, estudou-o cuidadosamente e May pode ver sua expressão mudar lentamente. Os murmúrios na sala eram evidentes. Vincent, que antes parecia confiante, agora parecia nervoso. Lucy, sempre tão confiante, parou de sorrir e começou a olhar para o chão. O peso das provas estava a afetar a sua posição e, pela primeira vez, parecia que as coisas não estavam a correr como tinham planeado. May não pode deixar de olhar para o ex-marido naquele momento. A decepção instalou-se em seu coração. Mas, ao mesmo tempo, sentiu um profundo alívio. Ele tinha feito a coisa certa. Mesmo que sua família estivesse desfeita. Mesmo que as cicatrizes ainda estivessem lá. Ela sabia que havia assumido o controle de sua vida. Finalmente, a justiça estava do lado deles. Sarah continuou a apresentar mais provas, depoimentos de testemunhas confirmando as ausências de Vincent em eventos importantes, como aniversários de suas filhas e reuniões escolares. Fotos dele jantando com Lucy em restaurantes caros. Enquanto a família lutava, tudo o que May juntou, peça por peça, deu-lhe uma sensação de satisfação.
Cada um desses detalhes era a prova de que ele havia deixado de ser o homem que prometeu ser. O homem que ela amava não existia mais. O dia foi longo, com constantes interrupções e objeções do advogado de Vincent. Mas May não deixou que isso a afetasse. Quando o juiz finalmente pediu conclusões, Sarah levantou-se e apresentou o seu argumento final com uma calma impressionante. Meritíssimo, disse ele, não estamos falando apenas de um relacionamento rompido, mas de uma família que foi sistematicamente negligenciada por seu chefe. Um homem que escolheu sua amante em vez de seus filhos e sua esposa. Independentemente das consequências, Vincent e Lucy não disseram nada. Eles estavam sentados, com rostos sombrios, como se tudo estivesse desmoronando. O juiz, após uma breve deliberação, olhou para os dois lados da sala. Revisei todas as evidências apresentadas e está claro que o Sr. Tucker violou seus deveres conjugais. A Sra. Tucker demonstrou que o bem-estar dos filhos foi afetado pela negligência do pai. O acordo pré-nupcial é válido e deve ser honrado. A casa e os bens adquiridos no casamento passarão para a Sra. Tucker. Além disso, o Sr. Tucker deve pagar pensão alimentícia para o sustento dos 3 filhos. Aspas. O silêncio encheu a sala enquanto essas palavras ecoavam no ar. May, olhando fixamente, sentiu uma imensa pressão saindo de seus ombros. Ele havia vencido. A justiça havia chegado, não só para ela, mas para seus filhos. Vincent não conseguiu esconder sua frustração. Lucy olhou para ele, derrotada. May, por sua vez, não ficou satisfeita com sua vitória. Não foi um triunfo de vingança, mas uma reparação pelo que lhe foi tirado. O processo não a deixou mais feliz, mas lhe devolveu algo que havia perdido durante todo esse tempo, o respeito por si mesma e pelo futuro que merecia. Saindo do tribunal, May respirou fundo, sentindo o peso da situação começar a diminuir. Dentro dele, uma centelha de esperança começou a brilhar. Desta vez, tudo seria diferente. Com os filhos ao seu lado, ela poderia recomeçar, construir uma vida onde não precisasse viver sob a sombra da traição. Naquela noite, enquanto colocava os filhos na cama, May sussurrou em seus ouvidos que tudo ficaria bem. E pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou que realmente seria. Os dias que se seguiram ao julgamento foram pacíficos. Algo que May não experimentava há anos. A decisão do tribunal foi uma vitória, mas também um ponto de viragem. Com as provas apresentadas, com a decisão do juiz, houve uma sensação de encerramento, mas também de uma nova etapa em sua vida. As crianças continuaram a ser a sua prioridade, apesar das cicatrizes emocionais que todos partilhavam. May sentiu uma nova determinação. A casa que antes era um símbolo de sua vida destruída agora pertencia a ele. O jardim que Vincent tanto cuidava. A cozinha que outrora partilhavam como família. Tudo isso já não pertencia a ele nem a Lucy. Era a casa dela e agora seria um lar para ela e suas filhas. Por dentro, May sentia como se algo estivesse sendo reconstruído. Não apenas nas paredes, mas em seu próprio ser. May sabia que o caminho para a cura seria longo, mas sentia que já havia dado o passo mais importante. Ele não apenas lutou por seus direitos, mas também encontrou uma força interior que desconhecia. De certa forma, essa luta a libertou e, embora a tristeza da traição ainda estivesse presente, sua vida havia parado de girar em torno de Vincent. Ela não dependia mais dele para sua felicidade ou bem-estar. Naquela mesma noite, quando as meninas foram dormir, May sentou-se sozinha na sala. A casa estava silenciosa e, ao olhar em volta, percebeu que, embora o lugar não estivesse perfeitamente arrumado, já parecia mais seu do que nunca. A decoração que era de sua família quando tudo parecia bem agora ganhava um novo significado. O sofá onde Vincent costumava sentar e ler o jornal agora estava coberto com um cobertor que as meninas escolheram juntas. As fotos de família penduradas nas paredes já não representavam apenas uma família feliz, mas uma história de resistência, luta e resiliência. O telefone vibrou na mesa. May olhou para a tela e viu que era uma mensagem de Sarah. Sua advogada. Recebi uma oferta de acordo de Vincent. Ele quer discutir pensão alimentícia e distribuição de propriedades. Gostaria que marcássemos uma reunião para revisar suas propostas. May não hesitou. Ele já havia tomado sua decisão. Ela não iria deixá-lo decidir mais nada sobre sua vida. As negociações, como tantas outras coisas, já não dependiam dele. No dia seguinte, May recebeu Vincent em sua casa. Ele estava diferente, cansado, com uma expressão de derrota evidente em seus olhos. Ele não exibia seu habitual sorriso arrogante, nem aquele olhar de superioridade. Havia algo mais vulnerável nele. Mas isso não significava que estivesse arrependido. Em seus olhos, May podia ver a frustração de um homem que havia perdido tudo o que considerava garantido. Mas no fundo ela sabia que a perda não era culpa dele. Foi ele quem escolheu o caminho que seguiu. Sentaram-se à mesa da cozinha. Uma mesa que agora representava o coração da nova vida que May estava construindo. Vincent começou a falar sobre as novas dificuldades da sua vida. Lucy e eu estamos pensando no futuro.
disse ele, como se o que ele fez não bastasse. Quero tornar as coisas o mais fáceis possível para todos, especialmente para as crianças. May olhou para ele. Para as crianças, ele repetiu. Quase incrédulo. Sério, Vincent, você quer dizer o que você fez com eles? O que você fez com todos nós? É isso que você está pensando agora? Facilitar as coisas para eles. Vincent desviou o olhar, claramente desconfortável. Ele sabia que não poderia justificar o injustificável. Ele sabia que as palavras não poderiam mais apagar os anos de decepção e abandono. May respirou fundo, tentando manter a calma. Ela não queria ficar presa na raiva que sentia há tanto tempo. Eu queria algo mais. Algo que veio do coração. O que você e Lucy têm não importa para mim. Continuou May, com a voz calma, mas firme. O que importa para mim são as minhas filhas. O meu futuro e o bem-estar de todos nós. Não permitirei mais que as suas decisões me destroem. Tomei as rédeas da minha vida e, embora isto não tenha sido fácil, é a minha hora de seguir em frente. Vincent permaneceu em silêncio, como se não soubesse como reagir. May levantou-se da mesa e foi até a janela, olhando para o jardim que ela cuidava há tanto tempo. Mas agora era algo diferente. Algo que ela mesma criou para as filhas. Vamos chegar a um acordo. Vincent, disse ela finalmente, com uma confiança que surpreendeu até a si mesma. Mas este acordo será justo. Porque as minhas filhas não merecem viver num ambiente onde o pai decide abandoná-las completamente. O resto da conversa foi menos intensa, embora repleta de tensões não resolvidas. Vincent tentou negociar uma redução na pensão alimentícia e algumas concessões na distribuição de propriedades. Mas May não estava disposta a ceder. Com a ajuda do seu advogado, as condições foram acertadas sem que ele conseguisse obter mais do que já tinha direito. Ela ficou com a casa. A pensão alimentícia estava de acordo com o estipulado pelo juiz. E ele teria que pagar pelos danos emocionais sofridos pelos filhos. Quando Vincent saiu, May fechou a porta atrás dele com uma sensação de alívio. Mas também com profunda tristeza. Ele havia perdido a pessoa que um dia amou. Mas o mais importante, ganhou algo muito mais valioso, o controle de sua vida, de seu destino. Não foi a vitória que ela imaginou quando se casaram. Mas foi a dela, e isso foi o suficiente. Nos meses seguintes, May reconstruiu sua vida, não da maneira que ele sonhou quando era jovem, esperando uma família perfeita, mas de uma forma que lhe permitiu encontrar a paz. Os gêmeos começaram a se adaptar à nova vida. E Kim, embora ainda pequena, também percebeu que algo havia mudado no ambiente familiar. May voltou a cantar, não em grandes palcos, mas em cafés, em pequenas atuações onde a sua voz tocava o coração de quem a ouvia. Ela sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas a cada dia sentia mais que tudo o que havia vivido a havia fortalecido. O verão chegou e com ele novas oportunidades. May decidiu finalmente fazer o teste que ela esperava há tanto tempo. Uma chance de gravar sua própria música. Ela não sabia se desta vez seria a última. Mas o que sabia era que estava pronta para enfrentar o futuro. Sem arrependimentos. Sem amarras. Um dia, enquanto preparava as meninas para um piquenique no parque, Lily, a mais velha, pegou sua mão e disse: Mãe, posso cantar com você algum dia? Quero ser como você. May sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de amor e esperança. Claro, querido. Claro que você pode, ele respondeu, sabendo que o futuro estava finalmente em suas mãos.